Olá, oitavo ano! Hoje nós vamos para a nossa aula de número 19 e o tema dela é porcentagem. Antes de começar a falar dos problemas, de como resolver, eu vou dizer para vocês que existem inúmeras maneiras, várias maneiras de se calcular uma porcentagem, tá? Eu vou explicar algumas hoje. Na verdade, são duas maneiras, eu vou explicar hoje, mas eu vou citar durante a aula, depois no dia a dia, algumas outras formas, tá? As que eu vou explicar são as mais fáceis, que eu acho mais fáceis, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ensinar a calcular a taxa percentual, ok? Então, situação A. O preço das passagens de ônibus passam de R$ 5,00 para R$ 5,20 a partir de segunda-feira. Esse aqui é uma manchete de um jornal, tá? Então, ela fala que o preço da passagem vai passar de R$ 5,00 para R$ 5,20. A pergunta é, quantos por cento 0,20 representa de R$ 5,00? Quantos por cento esse aumento de 0,20 centavos representa em R$ 5,00? Para isso, gente, basta determinar a razão entre a parte do todo. Quem é a parte? A parte aqui é o aumento. A parte é o 0,20. Então, o 0,2, lembrando que o zero aqui, para a direita, não tem valor, né? Então, a gente pode colocar para fazer a conta somente o 0,2. A parte do todo. Quem é o todo? O total da passagem, tá? Agora, observe uma coisa aqui. Quando eu tenho número inteiro no denominador, eu consigo, através de frações equivalentes, chegar em um consequente 100, em um denominador 100. Então, é mais fácil calcular a porcentagem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, é chegar em um denominador 100 através de frações equivalentes. Como que eu faço isso? Multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo número. Então, aqui, ó, se eu multiplicar por 10 o denominador e por 10 o numerador, eu consigo eliminar esse número decimal que está no numerador. 0,2 vezes 10 vai dar 2. 5 vezes 10, 50. Achei uma fração equivalente. Só que eu preciso de uma fração equivalente com o denominador 100, porque é por 100, tá? O que eu faço aqui? Vou arrumar uma maneira de achar uma fração equivalente para o denominador ficar com o número 100. Se eu multiplicar 50 por 2 e 2 por 2, eu acho uma fração equivalente, onde o denominador é exatamente o que eu quero, o 100. Então, 2 vezes 2, 4. 50 vezes 2, 100. 4 por 100. Isso é a mesma coisa que 4 por cento, tá? Eu posso escrever 4% em fração dessa maneira. 4 por 100 igual a 4%, ok? Então, ó, aqui nesse exercício, nós damos a ideia de frações equivalentes para determinar a taxa percentual do aumento do valor das passagens. Então, quanto que aumentou? Qual é o percentual de aumento que houve nessa passagem? 4%, ok? Então, o que foi feito? Eu fiz a razão da parte pelo total. Do aumento, que é uma pequena parte, com o total da passagem, ok? Agora, vamos lá, para uma parte teórica. Porcentagens são razões com consequente igual 100. Gente, consequente é o termo usado para o denominador, tá? O denominador em uma razão. O numerador a gente chama de descendente e o denominador de consequente, ok? Então, quando vocês ouvirem consequente igual a 100, significa que o denominador tem que ser igual a 100. Então, tem uns exemplos aqui, ó. 30% é a mesma coisa que 30%. Então, olha, o consequente aqui é 100, que é igual a 0,3. Nada mais é aqui, gente, que eu peguei
o valor percentual com o símbolo, transformei em uma fração, 30%, 30 por 100, e dessa fração eu cheguei em um índice. Índice é esse valor decimal aqui que nós temos, que nada mais é do que a transformação dessa fração em número decimal, ok? Outro exemplo, 7%. 7 por 100, que é igual a 0,07. Esse valor decimal aqui nada mais é do que 7 sobre 100 transformado em um número decimal. Observe que tem duas casas decimais aqui, dois zeros, então eu vou ter duas casas decimais, tá? Agora, uma situação B. Um açougue anunciou desconto no preço do quilograma da carne moída, de R$ 25,60 por R$ 20,60. De quantos por cento foi o desconto? Vocês sabem que eu tenho que fazer a razão, né? A razão da parte pelo total, ok? Então, a pergunta é, quantos por cento 5 representa em 25,6, ok? Por que 5? 5 é a diferença, é o desconto, era R$ 25,60, agora custa R$ 20,60, então 25,60 menos 20,60 é igual a 5. Então, 5 foi o desconto que o mercado ofereceu. Então, 5 é a parte, quanto que era o total? 25,60, ok? Só que observa aqui a diferença do outro, gente. Estão fazendo a razão, 5 sobre 25,60. Aqui nessa razão, é muito difícil eu conseguir achar uma fração equivalente com o consequente 100. Então, eu vou resolver a razão como a gente sempre resolveu, dividindo. Então, 5 por 25,6 é a mesma coisa que 25 dividido por 25,6. Essa divisão vai chegar em um valor de 0,1953, tá? Quem tem dúvida de divisão com número decimal, procura a professora depois no privado que eu ajudo, tá? Ou ajudo durante a aula. Tá, eu cheguei aqui em um índice. Como que eu faço o percentual? Como que eu calculo o percentual? Eu multiplico esse valor por 100. Então, 0,1953 vezes 100. Isso daqui, arredondando, dá mais ou menos 20%, tá? Se eu fosse fazer pé da letra, ficaria 19,53%, mas no caso, nesse exercício, foi arredondado, tá? Arredondado, ó, que 19,53 tá mais para 20 do que para 19, ok? Vamos lá, gente, continuando aqui. Existem outras maneiras de calcular a porcentagem. Eu vou dar mais um exemplo aqui. E durante a aula, como eu falei no início dessa aula, eu vou citar mais um, tá? Eu não vou citar esse outro aqui agora, porque senão pode confundir a cabeça de alguns. Essa maneira de agora é a que eu considero a mais fácil, tá? Veja bem, aqui nos problemas anteriores, a gente tinha o valor do desconto e eu tinha que descobrir a taxa, o percentual. Nos exemplos de agora, eu tenho o percentual e eu tenho que descobrir um valor desse percentual, tá? Então, observem aqui, ó, 12% de 450. 12% é a mesma coisa de 12 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,12, ok? Como fica mais fácil calcular 12% de 450? Fica mais fácil eu achar esse valor decimal, que eu chamo de índice, e multiplicá-lo pelo valor que eu quero saber, o desconto. O desconto, não vou nem falar em desconto, porque mais pra frente
a gente vai usar um outro cálculo para desconto. Eu quero saber quanto representa 12% de 450, ok? Então, eu acho o valor do índice e multiplico. Então, 0,12 vezes 450 é igual a 54. Então, 12% de 450 é igual a 54 reais. Exemplo B, 70% de um grupo de 5.200 pessoas. 70% é igual a 70 sobre 100, que é igual a 0,7. Lembrando que eu transformei essa fração em número decimal. Descobri o valor decimal, vai ser o meu índice, eu vou multiplicar pelo meu valor total. Então, 0,7 vezes 5.200, que cheguei no valor de 3.640. Então, 70% de um grupo de 5.200 pessoas são 3.640 pessoas, ok? Mais um exemplo aqui, ó. 8,5% de R$18. Então, 8,5% é igual a 8,5 de 100. Aqui, acho melhor, gente, a melhor maneira é você tirar essa parte decimal daqui de cima. Como que a gente faz isso? Conseguindo uma fração, achando uma fração equivalente. Para eu transformar esse número decimal em número inteiro, eu tenho que multiplicar por 10, porque é uma casa depois da vírgula. Então, o denominador também eu multiplico por 10, tá? 8,5 vezes 10 vai dar 85. 100 dividido por 10 vai dar 1.000. 100 vezes 10, desculpa, gente, eu falei dividido. 100 vezes 10 é igual a 1.000. Transformando esse número em número decimal, eu vou escrever o 85, são 3 zeros, então eu vou contar 3 casas, 1, 2, 0,0, ok? Então, o meu índice aqui é 0,85. Como que eu faço para descobrir quanto é 8,5% de R$18? Eu vou pegar esse valor, 0,085, e vou multiplicar por 18, que vai chegar em um valor, deixa eu fazer a conta aqui. Acho que é R$1,53, gente. R$1,53. Então, 8,5% de R$18 representa R$1,53. Ok? Qualquer dúvida, eu tiro de vocês em aula, tá bom? Até já!